Undertale. Você provavelmente já conhece esse jogo hoje em dia, afinal, ele é um dos jogos indies mais famosos, se não o mais famoso. Mas caso não conheça, resumidamente, Undertale é um jogo de RPG de turno com foco na história, onde o diferencial é que você, além de atacar, pode se esquivar dos ataques. Eu tirei essa descrição da minha cabeça, então, é isso. No Undertale, você pode poupar ou atacar o seu inimigo, e dessa mecânica surgem 3 rotas principais. A neutra, que acontece quando você poupa e mata certos monstros, onde você consegue um final diferente dependendo dos monstros que você matou. A pacifista, que obviamente é quando você poupa e faz amizade com todos os monstros. E a rota que eu vou falar nesse vídeo, rota genocida, ou rota no mercy. Pronto, já cheguei no assunto do vídeo. Eu achei fácil. Nesse vídeo eu vou resumir a minha experiência com a rota genocida e comparar com as outras rotas. E sim, eu sei que a rota genocida é um pouco odiada e talvez não seja melhor para eu fazer um vídeo, mas eu não tô nem aí. Essa foi a última rota que eu joguei, então a minha memória tá bem fresquinha. E antes de começar esse vídeo, obviamente tem spoilers, então caso você não tenha jogado Undertale, eu recomendo você jogar. É sério, o jogo é perfeito. E outra coisa é que eu vou chamar a rota genocida de rota geno, porque eu não sei se o YouTube gosta muito da palavra genocida. Mas sem mais delongas, vamos começar o vídeo de uma vez. Antes, uma breve recapitulação da história. Eu prometo que vai ser rapidinho. Há muito tempo houve uma guerra entre humanos e monstros. Os monstros perderam, foram selados no subsolo com uma magia e precisam de 7 almas humanas para quebrar esse selo. Dito isso, você é a 7ª criança que caiu no subsolo. E eu falei que iria ser rápido. Agora, falando sobre as ruínas. Essa é definitivamente a parte que menos muda. Tudo começa normalmente, com a diferença de que você mata todo mundo que entra no seu caminho. E vale ressaltar que a rota genocida foi a última que eu joguei, e eu fiz ela logo após uma rota pacifista, o que aumenta ainda mais o peso das coisas. Mas no começo tudo é normal, até aparecer a mensagem de que mais ninguém veio. Ou seja, você matou todo mundo nessa área, e a música que toca quando essa mensagem aparece é simplesmente perturbadora. Porém, logo depois você chega na casa da Toriel e a música tranquila volta mais uma vez. E essa parte também é igual às outras rotas, tirando a luta contra a Toriel. Ela te barra impedindo que você saia das ruínas e te testa pra ver se você é forte. E pelo visto você é, porque você mata ela com um hit. E aí temos a primeira quebra de expectativa dessa rota. E se acostumem, isso vai acontecer muito lá pra frente. Uma última coisa a dizer é que se você for na cozinha e checar a gaveta, vai aparecer um texto perguntando onde estão as facas. E isso é um indício de que você realmente está na rota genocida. Ok, mas agora vamos para a próxima área do jogo. Snowdin das 5 áreas de Undertale é sem dúvidas a minha favorita, não só pela música ou pela atmosfera relaxante, mas também pelos personagens, e não só os Sans e o Papyrus, mas também por todos os habitantes de Snowdin e também pelos monstros que você enfrenta. Porém, tudo isso que eu falei cai por terra na rota Geno. Primeiro que a parte mais legal dessa área, ou seja, os puzzles do Papyrus, são totalmente ignorados, já que aqui o humano tá totalmente genocida. Ele não esboça reação, ele ignora completamente os Sans, e para completar o Papyrus nem percebe direito que você é humano. E sobre isso eu falo mais tarde. A principal mudança é obviamente a música, que aqui ao contrário das outras rotas é totalmente melancólica, e caso você chegue em Snowdin depois de ter matado todos os monstros, a cidade vai ter fugido de você, ou seja, outro indício de que você é o verdadeiro monstro. Mas enfim, quando você finalmente chega no Papyrus, ele fala que ainda acredita em você, e que você ainda pode mudar, então ele te poupa, mas obviamente você ataca e ele morre com um hit. E essa parte não é bem uma quebra de expectativa, afinal nem música tem, ao contrário da boss fight com a Toriel. E simples assim você mata um dos melhores personagens do jogo. Mas aí você se pergunta, e o Sans? Bom, eu falo melhor dele mais pra frente. E antes de seguir, eu quero falar que, cara, não faz essa rota. Você vai estar perdendo a melhor parte do jogo, além de você ter que farmar muito pra seguir a rota genocida, o que é bem chato. E por fim, sobre a minha opinião sobre essa parte do jogo, eu realmente achei bem triste você ignorar o Papyrus, que como eu disse é um dos melhores e mais carismáticos personagens desse jogo, e de quebra ainda matar ele. Mas enfim, acho que eu já falei demais, então vamos prosseguir para a próxima área do jogo. No começo de Waterfall não acontece muita coisa diferente. Você passa como de costume matando todo mundo, você ainda tem os encontros que a Undyne tentando te matar, e do mesmo jeito o Monster Kid atrapalha. E eu esqueci de dizer, mas o Monster Kid foi o único monstro que não fugiu de Snowdin, porque ele achava que a Undyne iria proteger todo mundo.
As coisas que mudam são, além da música que eu falo depois, são algumas interações, como por exemplo, quando você vai subir em cima do Monster Kid pra chegar na parte de cima. Ele fala pra você não ser tão bruto da próxima vez, ou seja, você subiu machucando ele. E outra coisa que acontece é que quando você enfrenta aquele espírito no boneco, que nas outras rotas era impossível bater nele já que ele era um fantasma, aqui na rota Gena ele fica tão irritado que ele ganha um corpo físico, ou seja, agora você pode espancar ele até a morte. Como eu disse, são coisas pequenas que não interferem tanto, mas quando você tá quase chegando na luta contra a Undyne, o Monster Kid reaparece e te confronta, afinal a Undyne falou que você é uma pessoa má. E quando você vai atacar o Monster Kid, a Undyne pula na frente, levando o golpe e morre. Só que não, já que pelo visto ela tem muita determinação e consegue continuar viva. E não só isso, ela também fica mais forte. E aí finalmente temos a primeira real boss fight dessa rota. E ok, a Undyne imortal. Vamos lá. Como eu disse, é a primeira batalha de boss dessa rota. E das duas que existem, essa é a mais difícil com certeza. Eu falo porque eu achar essa batalha mais difícil do que a do Sans lá pro tópico dele. Mas por enquanto vamos falar do Undyne. E caramba, essa batalha é bem difícil. O que deixa ela difícil não é nem o fato da Undyne ter muita vida, mas que os ataques dão muito dano. Nessa luta a gente tem duas formas de ataque, que no caso são o coração normal, ou seja, o vermelho, e o coração verde, que você tem que se defender dessas setinhas, tipo uma mecânica de jogo de ritmo. Eu sei lá, mecânica essa que já tinha na luta contra a Undyne nas outras rotas, mas aqui isso é levado ao máximo, principalmente as setinhas que vão ao contrário. E sobre esses ataques eu não tenho nenhuma dica útil para te dar, apenas que, sei lá, presta muita atenção. Agora os ataques normais, são 4, o que o quadrado fica pequeno e aparece 3 lanças embaixo, o que forma um círculo de lanças e todas vão até você lentamente, um ataque parecido com a diferença de que as lanças vão rápido e por fim um ataque onde as lanças vão uma por uma. O do círculo onde as lanças vão lentamente é o mais fácil de desviar, é só pegar o jeito. Já o das lanças rápidas é mais complicadinho. O que você tem que fazer é ficar sempre se movendo de um lado pro outro na tela desviando das lanças, como eu provavelmente coloquei na tela agora. O das 3 lanças embaixo é também bem fácil, é só sempre tentar se manter no meio. Se a lança vir no meio, desvia, mas logo volta. E por fim o ataque que vai uma lança de cada vez bem rápido. Esse ataque eu também não tenho nenhuma dica boa, então só desvia. Essa luta demorou um bom tempo para eu passar e eu genuinamente fiquei feliz. Fazia tempo que eu não sentia essa felicidade de matar um boss difícil. Acho que desde Hollow Knight ou Cuphead. Mas vamos parar de falar da Undyne e falar de Waterfall em si. Nas outras rotas, Waterfall tinha uma atmosfera calmante, mas nessa é só melancólica mesmo. Waterfall já era meio vazio e aqui é muito mais. Pelo menos o Gerson ainda conversa com você, porque pelo visto ele não fugiu. E é incrível que o Gerson tem bons diálogos em todas as rotas, né? Acho que eu já falei tudo, então vamos pra penúltima área. Logo depois de você vencer a Undyne, ela fala que a Alpha estava assistindo tudo e que logo iria evacuar todo mundo. E tem uma teoria de que ela na verdade fez cosplay de Sayori, se é que você me entende. Tamo junto, Cory. Eu honestamente não acredito muito nessa teoria, porque quando você desiste da rota genocida e segue pela neutra, quem te liga no final é a Alphys e não o Sans. Mas enfim, vamos falar de Terra Quente. Começando que eu odeio essa área, a música me irrita e na rota Gena ela fica pior ainda, porque lembra, a gente ainda tá nessa maldita rota, então é óbvio que a música iria ficar triste, o que deixa ela mais insuportável. Outro motivo para eu odiar esse lugar é que a Alphys é muito chata, ela fica te ligando toda hora. O problema é esse que é resolvido na rota Geno, afinal ela fugiu. O ruim disso é que o Mettaton não faz o show dele, e essa é a única parte boa de Terra Quente. Mas enfim, essa é a área que você mais precisa matar para progredir, já que no total são 40 monstros e isso demora um pouco. Não tem muita coisa para falar além de que esse cara tá aqui. Poder conversar com ele sinceramente me deixou muito feliz. Eu adoro esse personagem, apesar de não saber o nome dele. Mas agora, falando de coisas que eu não gostei, a batalha, entre aspas, com o Mettaton. Na luta ele se transforma em Mettaton New, com direito até a música própria e design próprio. E quando você vai atacar, ele morre com um hit. Sério, por quê? Pra que desperdiçar um potencial desses? Essa luta tinha tudo pra ser incrível, melhorar a rota genocida em 1000 vezes, mas... E sim, eu sei que é uma quebra de expectativa, mas tipo, já não teve isso antes? Essa rota tem muitos problemas, mas não vamos estender muito aqui, afinal esse vídeo não é pra isso. Caso você queira ver esses problemas, veja esse vídeo do Careduque, que eu vou deixar na descrição. Lá ele fala o porquê dessa rota é uma merda e etc. Mas enfim, agora tá na hora de falar da última,
mas não menos importante, sem sombra de dúvidas, a área de Undertale. Finalmente chegamos à última área de Undertale. Essa vai ser com certeza a área que eu mais vou falar, então por onde eu começo? Quando você chega na casa do Asgore, nas outras rotas você encontra a Adaga Velha e o Pingente de Coração, mas na Geno, ao invés da Adaga Velha, você encontra a Faca Verdadeira, que é simplesmente o item com mais dano do jogo, e o Pingente vira o item com mais defesa do jogo, ambos com 999 de ataque e de defesa respectivamente. Pena que esses itens são meio inúteis, o porquê disso vocês vão entender depois. Outra coisa de diferente é que na rota neutra são alguns monstros que conversam com você e contam a história da Kara. E sobre a Kara, eu sei que eu já repeti isso o vídeo inteiro, mas eu falo depois. Mas agora na Rota Genocida, quem fala com você é o próprio Flowey, que eu esqueci de falar antes, mas ele te confundiu com a Kara, e lá no começo ele te ajudou o jogo todo. Porém, depois de um grande diálogo e põe grande nisso, ele fica com medo de você. Ele percebe que você vai matar ele de qualquer jeito, então ele foge. Bom, isso tudo não importa, porque só falta uma sala e... espera um pouco. Desde o momento que você mata o Papyrus, o Sans, ele some. E aqui você finalmente se reencontra com ele. Ok, vamos lá, eu tenho muita coisa pra contar antes da luta. Primeiro, o Sans ele é apresentado como um esqueleto preguiçoso, que adora contar piadas ruins sobre esqueletos. Mas existem dois momentos no jogo que você percebe que talvez ele não seja só isso. Na rota neutra é o Sans que tá lá no julgamento, e nesse momento você se pergunta, por que o Sans? Ele não é só um personagem preguiçoso e engraçado? Por que ele tá julgando as minhas ações? Outro momento é quando você janta com o Sans. Ele cita a promessa que ele fez com a Toriel de proteger o humano que passasse do Portão das Ruínas, e que se não fosse por isso, você teria morrido antes mesmo de notar. Isso é uma boa quebra de expectativa, te faz pensar o que o Sans é capaz de fazer, e na Rota Geno você descobre. A luta começa de uma forma bem calma. Há um dia lindo lá fora, pássaros cantando, flores desabrochando. Em dia como esses, crianças como você deveriam queimar no inferno. Pegando tudo isso que eu falei, mais a música e a própria batalha, dá pra entender o porquê ela ficou tão famosa. E ok, vamos falar da luta em si. Começando que a música dessa luta é simplesmente perfeita. Megalovania é um ícone de Undertale, e a segunda melhor música de batalha, ou até do jogo em geral. Só perde pra uma, e vocês sabem bem qual é, né? Mas além da música, essa batalha também é incrível por si só. Quando você aprende a desviar dos ataques e leva quase nenhum dano, é incrível, você se sente muito bem. E como eu disse anteriormente, eu não achei a luta do Sans mais difícil do que a da Undyne, mas isso não significa que uma é melhor que a outra, é só que é mais difícil. Nessa luta tem duas fases. A primeira é onde os ataques são mais tranquilos, entre aspas, e a segunda, onde a verdadeira luta começa. No final da primeira fase, o Sans começa a ficar cansado e te poupa. Se você acertar, ele te mata, e quando você volta, ele percebe que te enganou e até zoa da sua cara. Ação essa bem frequente na luta, porque toda vez que você morre, pelo menos até a 12ª vez, ele zoa da sua cara e fica contando quantas vezes você morreu. Como eu disse, só até a 12ª vez, mas enfim. A segunda fase da luta inicia e o Sans começa a ficar cansado. Aí ele te fala que vai usar o ataque especial dele. No fim ele dá tudo de si. E o ataque especial dele é só não passar de turno. Afinal de contas, ele sabe que você vai ganhar. Mesmo que o jogador morra, você vai tentar de novo e de novo. E logo vai aprender todos os ataques dele. Então, o Sans dorme. E aí você consegue mexer esse quadrado usando a sua alma. E ataca o Sans. Ele desvia, mas outra coisa ataca. E finaliza. Não só essa luta incrível, mas também um dos melhores personagens, pra fandom melhor, mas não pra mim, e é isso, o Sans morre. Inclusive, eu esqueci de contar, mas o Sans só tem um ataque e um de defesa. Aí você se pergunta, ah, mas então como ele dá dano? Bom, isso acontece por conta da mecânica mais insuportável já criada nesse jogo, que no caso é o Karma. Quando o Karma tá ativo, você não tem frames de invencibilidade, ou seja, um ataque vai te dar dano constantemente. Depois que você passa do Sans, você finalmente chega até o Asgore, descobre que o Flowey te traiu e contou sobre você pro Asgore. Porém, ele não te ataca, na verdade ele te confunde com um monstro. E isso já aconteceu outras vezes no jogo, por exemplo, o Papyrus demorando para perceber que você é um humano. Acho que tá bem óbvia a mensagem, né? Você é o verdadeiro monstro da história. Logo depois disso, você mata o Asgore com um hit, e depois acaba com a vida do Flowey, não restando mais ninguém.
até que ela aparece. Carol é um personagem que é falado nas 3 rotas. Na neutra é contada a história de como ela caiu no subsolo, afinal, ela foi a primeira criança. Na rota pacifista, se você voltar lá pro começo do jogo, você vai ter uma conversa com Azriel, onde conta que Carol não era uma pessoa tão boa assim, afinal, ela odiava a humanidade. E por fim, na rota genocida, você finalmente a encontra de verdade. Ela fala algumas coisas, mas no fim ela pergunta se você quer apagar o mundo. Se você aceitar, ela fala que vai ficar com você pra sempre. Mas se você recusar, ela vai falar que você nunca teve escolha e te dá um jumpscare dando fim a essa rota tão infame desse jogo tão maravilhoso. Ufa! Finalmente acabou, vocês não têm noção o quão difícil foi fazer esse vídeo. Eu tenho sério medo de quão grande esse vídeo vai ficar, mas por hoje é isso e até a próxima. Eu tô ferrado pra editar esse vídeo.